Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Terapia na Prática. Hoje vamos falar um pouco sobre transtornos de personalidade histriônica. É um transtorno que é pouco conhecido, pouco falado, mas é que é muito importante a gente conhecer um pouco sobre ele. Mas antes, deixa eu me apresentar. Me chamo Mirna Santana, sou psicóloga, tenho formação na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, sou especialista em saúde mental, regulação emocional na prática, manejo em pacientes em crise. Atualmente trabalho na área clínica, educacional e social. E também palestro sobre diversos temas relacionados à saúde mental. E vamos lá falar sobre o transtorno de personalidade histriônica. Mas antes de entrarmos nesse tema, é muito importante que a gente entenda sobre o que é personalidade. Quando a gente está falando de personalidade, a gente está falando de o quê? De um conjunto de padrões estabelecidos de comportamento pelos quais uma pessoa se relaciona e compreende o mundo ao seu redor. Logo, o transtorno de personalidade, ele surge quando a pessoa desenvolve um padrão inflexível e intransigente de pensamento e comportamentos desadaptativos que prejudica significativamente o funcionamento social ou ocupacional e pode causar, claro, grande sofrimento interpessoal, tá? E quando a gente está falando aqui sobre o transtorno de personalidade histriônica, tá? A gente vai falar de quê? De um transtorno de personalidade, que também é chamado de transtorno de personalidade dramático, que é caracterizado por um padrão de emotividade exagerada e comportamento de busca de atenção. Esse transtorno, ele se enquadra no que a gente chama de cluster B, dos transtornos de personalidade segundo o DSM, que está no grupo B, tá? Que são os transtornos caracterizados pelo parecer dramático, emocional e errático. Esse transtorno, ele acomete mais mulheres do que homens. Então, a gente tem uma proporção de a cada 4 mulheres, um homem é diagnosticado. Mas esses números, eles podem ser até enviesados, pelo fato de que os homens eles apresentam menos sintomas do que as mulheres. Sobre a etiologia desse transtorno, ela é desconhecida, mas há diversas teorias e estudos que apontam a sua gênese. E uma das hipóteses é que tenha ocorrido um trauma durante a infância. O transtorno de personalidade histriônico, como já foi falado, né, ele é marcado por uma emocionalidade excessiva e uma busca de atenção em excesso. E ele surge no início da adolescência e se desenvolve durante a fase adulta. A desregulação afetiva e a impulsividade são comumente observados dentro desse transtorno. E os indivíduos que têm esse transtorno, inclusive, eles podem ter dificuldade de alcançar uma intimidade emocional ou em relacionamentos afetivos, visto que frequentemente eles utilizam da manipulação emocional e da sedução, ao mesmo tempo que aparentam dependência emocional em seus relacionamentos. Inclusive, eles também acabam perdendo muitas amizades pela exigência de atenção constante. Também é muito importante observar que esses indivíduos podem colocar suas vidas em perigo em tentativas simuladas de automutilação ou ameaças suicidas, com o intuito de provocar atenção e cuidados. E também uma característica muito comum é o fato deles serem egocitônicos, ou seja, essas pessoas, elas normalmente têm dificuldade em reconhecer o seu padrão de comportamento como anormal. Então, elas acham que seu comportamento é normal. Por esse motivo, somente quando a personalidade histriônica começa a afetar significativamente nos relacionamentos, no trabalho ou no bem-estar interpessoal,
é que o diagnóstico é suspeitado. E quando a gente fala sobre o diagnóstico, o principal critério para o diagnóstico da pessoa com a personalidade histriônica é a apresentação de um padrão generalizado de excessiva emocionalidade e busca por atenção. E o diagnóstico, ele é clínico, tá? E baseado nos critérios do DSM-5, que tem como critério indicativo ter 5 ou mais dos seguintes critérios, que é o desconforto quando eles não são o centro da atenção, interação com os grupos que é inadequadamente sedutora ou provocativa sexualmente, principalmente nas mulheres, mudança rápida e expressão superficial das emoções, uso consistente da aparência física para chamar a atenção para elas mesmas, inclusive na forma de se vestir, discurso que é extremamente impressionista e ao mesmo tempo vago, autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções, sugestionabilidade, eles são facilmente influenciados por outras pessoas ou situações, e interpretação dos relacionamentos como mais íntimos do que realmente são. Então, para ser diagnosticado, a pessoa tem que apresentar 5 ou mais desses sintomas ou comportamentos, tá? E quando a gente vai falar sobre a questão do tratamento, padrão ouro para o tratamento dos transtornos de personalidade é a psicoterapia. E dentre as abordagens para o tratamento do transtorno de personalidade histriônico, a gente pode ver como um dos que possui mais eficácia a psicoterapia psicodinâmica e a terapia cognitivo-comportamental. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar o quê? O foco no comportamento, que vai ser feita a identificação e modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais para promover mudanças positivas. Vamos trabalhar sobre a questão do autoconhecimento, que vai ser explorado as crenças subconscientes, ajudando o paciente a desenvolver habilidades para lidar com seus desafios emocionais. E também vamos ter o quê? Estratégias de ação, dando ênfase na aplicação prática das habilidades aprendidas durante a terapia para lidar com os desafios do dia a dia. Também nós temos, né, a medicação que pode ser usada como tratamento adjuvante, principalmente para pacientes com transtorno de personalidade histriônica profundamente sintomáticos. Como a desregulação afetiva é comumente observada nesses pacientes com esse transtorno, pode-se usar o quê? Os antidepressivos, os estabilizadores de humor e ansiolíticos. O estabilizador de humor, eles podem ajudar a controlar as oscilações de humor e impulsividade, frequentes em alguns casos dos transtornos. Já os antidepressivos, eles vão ser utilizados para tratar os sintomas depressivos frequentemente associados ao transtorno. Já os ansiolíticos, eles podem ser prescritos para auxiliar no controle da ansiedade e da agitação emocional. E também é importante a gente observar o suporte familiar e social no tratamento do transtorno histriônico, tanto no processo de educação e orientação, principalmente relacionado aos comportamentos, tá? A participação em terapias familiares e o estabelecimento de limites saudáveis. Como a gente sabe que esses indivíduos ele apresentam um descontrole emocional, a necessidade de chamar atenção a todo custo. Então, a família e o ambiente social que ela está envolvida vai ser muito importante para impor limites nesses comportamentos, tá? E como dicas aqui, tanto de filme e de série, eu trouxe esses dois.
certo? Que temos aqui a minissérie A Enfermeira, ela tá na Netflix, eu super indico, tá? Essa minissérie, ela narra, gente, uma história real, baseada em fatos reais, que abalaram a Dinamarca, tá? Configuram um dos casos mais chocantes do país. Isso aconteceu em 2015, quando uma jovem enfermeira, ela começou a trabalhar no hospital e começou a suspeitar que uma de suas colegas de trabalho, certo, que era uma mulher desesperada por atenção, ela estava deliberadamente deixando pessoas internadas morrer. E ela deixava essas pessoas morrerem justamente para tentar salvar essas pessoas, na tentativa de tentar salvar essas pessoas e assim chamar toda a atenção para ela. Então, é uma série que eu super indico. Ela tem muitas características do histriônico. Então, assim, se puderem assistir, vocês vão gostar muito, eu acredito. E a outra, tá? É A Bonequinha de Luxo, que é esse filme de 1961, é um clássico, né? Onde a personagem da Holly, né, interpretada pela belíssima Audrey Hepburn, ela é uma mulher que quer se tornar uma atriz, que vive uma vida louca, extravagante, e também ela é muito influenciável. Ela está o tempo todo se conversando que está apaixonada por todos os homens que cruzam o seu caminho, e claro, faz da sua vida assim um verdadeiro palco de teatro. Então, também ela tem muitas características de um transtorno de personalidade histriônico. Então, gente, é isso, certo? Se houverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se tiverem comentários sobre esse transtorno, também deixam aqui para a gente, que vai ser muito importante. E peço também que vocês deixem o seu joinha aqui, para que o YouTube possa estar indicando o nosso conteúdo para outras pessoas. E continuem com a gente, continuem com a nossa programação, que ainda vem muita coisa boa por aí. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente.